Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui no nosso curso sobre o autoconhecimento, tá bom? Então, nesse módulo, você vai encontrar um exercício sobre autoconhecimento. Estou disponibilizando para vocês em PDF. Depois dessa apresentação, vou falar desse exercício que vocês vão fazer, mas eu quero conversar com você o que que o autoconhecimento traz para você, o que o autoconhecimento te permite. Algumas pessoas entendem de forma errada o que é autoconhecimento, mas autoconhecimento é muito além daquele conhecimento superficial, né? Que todo mundo acha que é só gostar, é saber o que gosta, tal. O autoconhecimento ele já vai para um nível de reflexão da vida, reflexão de você mesmo, reflexão das suas relações. Bom, então, o autoconhecimento, ele não fala só de conhecer, mas ele fala de ter consciência de alguma coisa. Então, quando a gente fala de... Deixa eu botar aqui minha telinha para baixo, para vocês assistirem. Isso. Quando eu falo de autoconhecimento, eu falo de autoconsciência. Ou seja, transcender a situação imediata. Você vive a situação ali, mas você não fica só naquilo, você consegue vivenciar, de forma experienciar o que acontece com você. Então, você vive isso a partir de escolhas e pensamentos. Então, o autoconhecimento, ele te dá... Não é só conhecer você, autoconhecimento é ter autoconsciência. É ter noção das suas escolhas, dos seus pensamentos. Então, o que nos diferencia dos animais é isso, é ter consciência de você mesmo. O animal não tem consciência de si mesmo. Então, o que nos diferencia dos animais é que nós somos seres de relação e temos consciência de nós mesmos. Então, a gente tem a possibilidade de refletir sobre a nossa própria existência. Então, a partir do momento que a gente reflete sobre a nossa própria existência, a gente está aumentando a nossa autoconsciência, o que vai fazer a gente aumentar o nosso autoconhecimento. Então, autoconhecimento nos leva, o processo de autoconhecimento nos leva a um processo de autoconsciência, ter consciência de alguma coisa, a partir daquilo que a gente escolhe, a partir daquilo que a gente pensa. E quanto mais a gente tem consciência do sujeito, né, quanto mais a gente tem a consciência da gente, quanto mais o sujeito tem consciência sobre ele mesmo, mais atuante a pessoa é, a mais atuante ela é como pessoa. Ora, Luísa, o que é isso? Quanto mais eu tenho noção de mim mesmo, de como eu falo, de como eu me relaciono, do que eu penso na minha vida, sabe? Quanto mais eu entendo por que eu agi daquela forma, mais atuante eu sou como pessoa, mais autonomia eu tenho na minha vida. E então, ao ser consciente, você toma ciência da sua responsabilidade de escolha. Então, tá aí uma coisa que o autoconhecimento traz, que a autoconsciência traz, a responsabilidade de escolha. Porque então, quando eu não tenho consciência, eu não tenho ciência que eu tenho responsabilidade, que eu tenho implicação na minha escolha. Então, isso é muito interessante. E aí, no processo de psicoterapia, se você quiser fazer também, eu tenho no processo de psicoterapia, na minha abordagem, eu trabalho essa consciência do sujeito para ele mesmo e a sua responsabilidade, a sua implicação nas suas escolhas. Então, quando você expande a consciência humana, você aumenta a capacidade de experienciar a vida humana. Caramba, que difícil. O que seria isso? A partir do momento que eu reflito sobre a minha existência, que não só vivo no automático, mas passo a avaliar a partir da minha consciência, né, a refletir de forma consciente, de forma intencional, eu paro de só viver e começo a experienciar. E quando a gente fala de experienciar, a gente não está falando de uma coisa superficial, a gente está falando das nossas sensações, dos nossos sentimentos, a gente começa a se apropriar do nosso próprio corpo, ok? Então, existe uma coisa muito interessante que o processo de autoconhecimento, que a autoconsciência nos revela. E eu quero conversar com você. O que a consciência nos revela? Ela nos permite entender que nós somos finitos,
Então, a gente começa a lidar com a finitude, a gente percebe que nós não somos eternos e que o presente, né, tem que ser vivido hoje. O presente é um presente que tem que ser vivido hoje. Então, por conta da finitude, a gente tem um tempo limitado para atualizar o nosso potencial. Ou seja, temos um tempo para desenvolver nosso potencial. E esse potencial você pode desenvolver ou não. Então, você desenvolve o seu potencial a partir da sua ação. E a partir do momento que a gente vai entrando nesse processo de consciência, a gente percebe que temos uma certa margem de escolha nas nossas ações. Você é responsável pelas suas ações. E por isso, a gente pode determinar, sim, criar nosso destino. Até um certo ponto, nós somos determinantes no nosso destino. Porque isso é uma questão também de responsabilidade. À medida que a gente trabalha a autoconsciência, a gente vai ficando, né, mais responsável diante das nossas escolhas. Então, sim, nós decidimos nosso destino. Não é porque alguma coisa aconteceu no passado que nós vamos ser determinados por esse passado. E aí a consciência, né, nos revela que nós estamos basicamente sozinhos. E por isso temos a necessidade de nos relacionar com os outros. Por isso que nós somos seres de relação. Nós só somos ser humano, sendo. E nós só podemos ser com o outro. O cachorro aqui querendo brincar. E a gente precisa reconhecer, e a partir do momento que a gente vai aumentando a nossa consciência, você vai ver no processo de autoconhecimento. Lembrando que o processo de autoconhecimento é contínuo, você precisa buscar ele em toda a sua vida, porque nós somos seres fluidos e mudamos nosso modo de enxergar, nosso modo de viver, nosso modo de pensar ao longo da vida. Então, quando a gente aumenta o nosso nível de consciência sobre nós mesmos, o nosso autoconhecimento, a gente reconhece que estamos separados dos outros, ainda que em relação com elas. O que seria isso? Eu sou eu, você é você. Somos pessoas diferentes. Mas isso não vai me isolar de você. Eu vou ter relação com você, eu vou estar disposta a me relacionar com você de forma genuína, respeitando a alteridade, respeitando a diferença. Entende? Mas nós somos pessoas diferentes. Precisamos nos relacionar, mas respeitar esse espaço. O que a consciência te revela? Que o sentido não é algo que nos é automaticamente entregue. Eu vou explicar isso. E sim o produto de nossas buscas e de nossa criação de um propósito singular. O sentido não é uma coisa que vem, sentido de vida. Eu sei qual é o meu sentido, eu sei o que eu quero, eu sei. Não, você precisa refletir, se debruçar diante disso, entender como se dá essas coisas. O sentido não é algo que nos é automaticamente entregue, e sim o produto de nossas buscas. Você só vai encontrar o seu sentido de vida, você só vai encontrar aquilo que faz sentido para você, o seu propósito. Algumas pessoas chamam de propósito. Você só vai entender isso se você busca ele. Se você visa, né? Se você tem essa intenção de ter um propósito seu. A partir do momento que você não entra em contato com isso, você nem vai saber que existe sentido de vida, você vai só viver. E aí, infelizmente, isso acontece com as pessoas idosas. Chega, olha para trás e vê que viveu uma vida sem sentido, porque não se permitiu pensar nesse sentido de vida. Ok? Mas isso, você só consegue entender seu sentido quando você aumenta sua consciência, quando você aumenta o seu nível de autoconsciência, de autoconhecimento. O que a consciência te revela? A ansiedade existencial, ela faz parte da vida. É importante ter a ansiedade existencial. Ela vai te movimentar um propósito. E a ansiedade existencial é essencial no nosso existir. Então, ao mesmo tempo que você amplia a consciência da possibilidade de escolha, a partir do momento que você entende que você pode escolher sobre a sua própria vida, você também aumenta a sua responsabilidade, a responsabilidade das consequências dessas escolhas. Por isso que as pessoas, assim, com bastante tempo de psicoterapia, né, que fazem um acompanhamento psicológico há bastante tempo, que trabalham o autoconhecimento há bastante tempo, ou que são muito reflexivas, porque tem aquelas pessoas que são muito reflexivas também. Elas, por elas mesmas, elas conseguem refletir sobre as próprias vidas. Por isso que essas pessoas têm um senso de responsabilidade muito grande.
E é isso, a partir do momento que eu entendo que eu posso escolher, que eu posso determinar o meu futuro, escolher, fazer escolhas, eu me torno mais consciente que eu tenho responsabilidade diante da consequência da minha escolha. Então, fiz uma escolha, deu ruim, sei porque eu fiz essa escolha, tenho conhecimento e deu ruim, a minha responsabilidade é minha. E a pessoa madura, isso é muito legal uma pessoa madura. A pessoa madura, ela tem isso. Ela entende que a responsabilidade é dela, joga no peito. Ela não joga pro outro. Ah, aconteceu isso na minha vida por causa dele. Isso aconteceu por causa dele. Não faz sentido, porque a gente entende que nós somos autônomos, né? Nós somos os protagonistas da nossa própria escolha. O que a consciência te revela? A ansiedade acontece devido à aceitação da incerteza do futuro. Então, quando você começa a aumentar a sua consciência de você mesmo, você entende que a ansiedade, ela acontece. Tudo bem ter ansiedade, mas eu tenho ansiedade porque eu aceito que o futuro é incerto. Porque eu sei que eu não sei do amanhã. O amanhã é incerto. Amanhã eu não sei do que vai acontecer. A única coisa que eu tenho posse é do presente. E aí a pessoa que aumenta essa consciência de si mesmo, ela trabalha essa questão da ansiedade. Ela entende que a ansiedade vai existir, ela é importante para a nossa existência, mas a ansiedade acontece porque eu não tenho a certeza do futuro. E eu aceito isso. Eu aceito que o futuro é incerto. E está tudo bem. E vamos trabalhar com isso. O que a consciência te revela? Podemos experimentar condições de solidão, ausência de sentido, esvaziamento, culpa, isolamento. Porque quando a gente aumenta a nossa consciência das coisas, a gente sabe que existe essas coisas na condição humana, que isso faz parte da condição humana. Solidão, ausência de sentido, esvaziamento, culpa, isolamento, faz parte da condição humana. Então, quando você trabalha a autoconsciência, trabalha o autoconhecimento, você entende que está tudo bem ficar sozinho, está tudo bem experimentar solidão, está tudo bem ter ausência de sentido por um momento, né? Você vai buscar esse sentido. Está tudo bem se esvaziar, está tudo bem sentir culpa. Só não pode ficar nesse quadro contínuo de frustração. Você precisa buscar autoconhecimento, buscar autoconsciência para sair dessa estagnação e entrar em movimento, entendeu? Isso, você só é possível alcançar isso trabalhando a autoconsciência. É possível escolher entre ampliar sua consciência ou limitar o autoconhecimento. Então, você pode ampliar o que você sabe sobre você mesma, ou você pode limitar o autoconhecimento. E tem pessoas que, na maioria das vezes, fica nisso. Fica nessa limitação. Elas não querem entrar em contato com mais coisas. Então, tudo bem, cada um tem o seu momento. Né? E o próprio movimento natural do ser humano é buscar aumentar o nível de consciência, mas nem todo mundo consegue ou tem autossuporte para isso, né? Mas é possível escolher entre ampliar a sua consciência ou limitar o autoconhecimento. E isso, você que vai decidir sobre isso. Só você pode decidir sobre isso. Então, decidir expandir a sua consciência é fundamental para o crescimento. Quem não trabalha isso, quem não entra em contato com isso, estagna. Às vezes a gente olha assim, olha para uma pessoa e fala assim, cara, a pessoa está ali há tanto tempo, ela não muda a situação, não muda de vida, está vivendo naquela mesmice. Por quê? Porque ela não consegue expandir a sua consciência, não consegue refletir sobre ela mesma. Então ela fica estagnada mesmo. Entendeu? Ela não consegue dar passos porque ela não sabe. Primeiro que o senso de responsabilidade é quase nulo. Noção de escolha não existe, porque você só vai entender que você é possível escolher se você tem consciência que pode escolher. Entendeu? Lembrando que as dúvidas você pode escrever aqui embaixo, que eu e a minha equipe vamos entrar e vamos tirar dúvidas de vocês, tá bom? Podem falar com a gente. O que pode acontecer ao se tornar autoconsciente? Aqui eu errei. O que pode acontecer ao se tornar autoconsciente? Autoconsciente, existe um risco, né? As pessoas autoconscientes, ela é um passo que você não pode mais voltar atrás. A partir do momento que você vai avançando na autoconsciência, né? na conscientização de você mesmo, você não vai conseguir voltar ao estado anterior.
ok? Então, é só um processo de ir para além. Para além, voltar atrás não tem. A partir do momento que você consegue pensar sobre si mesmo, se avaliar, refletir sobre si você mesmo, você vai estar nesse processo cada vez mais. Então, é uma ida que não tem volta. Então, o que pode acontecer quando eu me torno autoconsciente? Você começa a perceber que busca o tempo todo ser amado, mas, na realidade, ao tentar buscar ser amado pelas pessoas, você acaba perdendo a experiência de se sentir amado. Então, na busca de querer ser amado por todos, você perde a experiência de se sentir amada, você perde aquilo. Você está todo o tempo buscando fora de você, mas não busca os sentimentos e sensações de ser amado. Você percebe que troca a ansiedade que vem da tomada de decisão autônoma pela segurança da dependência. O que seria isso? Você começa a se dar conta que, ao invés de você lidar com a ansiedade da escolha, da decisão, você prefere depender de outra pessoa para não entrar com essa angústia, com essa ansiedade da decisão, da escolha. Então, você prefere começar a ficar na aba, né, dos outros, de forma dependente, com uma falsa segurança, mas você prefere estar naquele lugar. Você começa a se perceber assim. Caramba, eu sou assim mesmo. E gente, a gente é assim. A gente, para não lidar com essa angústia, com essa ansiedade da tomada de decisão de forma autônoma, né? Eu escolho por mim, você prefere que o outro decida por você, né? Essa falsa segurança da dependência, né? O outro faz por mim, o outro, né? E fica na aba, ao invés de tomar suas próprias decisões. Quando você começa a se tornar mais autoconsciente, você começa a reconhecer que tenta negar as suas próprias incoerências. Você sabe que é incoerente. Nós somos incoerentes. Gente, isso é uma condição do ser humano. Todos nós somos incoerentes. Então, você reconhece que em todo tempo você tenta negar as suas próprias incoerências. E tenta não aceitar as suas incoerências. Você nega e tenta não aceitar e considera inaceitáveis. Aí, quando você começa a trabalhar essa autoconsciência, você, caraca, eu quero isso, mas eu quero... Quer ver? Eu quero emagrecer, mas eu quero comer doce. Incoerência, gente, porque para você emagrecer, você precisa evitar doce. E aí? Mas eu quero ser saudável, eu quero começar a atividade física, mas eu não gosto de correr. E tem as outras incoerências. Então, assim, quando você começa a aumentar esse nível de autoconsciência, você começa a perceber isso, que você tenta, em todo tempo, negar suas próprias incoerências. Mas tá tudo bem ser incoerente, faz parte da vida, tá bom? Quando você se torna autoconsciente, você começa a entender que sua identidade está ligada à definição que lhe é dada por outra pessoa. Como assim? Vou explicar isso. Quando você começa a ficar mais autoconsciente, você percebe que, em muitas vezes, o que você sabe de você mesmo é o que os outros falaram de você. E, por conta disso, você fica tentando buscar aprovação, confirmação do outro no seu modo de existir. Então, ao invés de você olhar para si mesmo e confirmar quem você é, entender o que você gosta, os seus gostos, quem é você está sendo definido pelo que os outros pensam de você. E aí, quando você começa a trabalhar o seu nível de autoconsciência, você percebe que, caramba, eu achava que eu era isso, mas eu não sou mais isso. Isso não faz sentido para mim. Acontece muito isso, gente. A gente fala, né, que a gente introjeta muita coisa dos outros, né? E vive uma confluência, né? Se misturando sem saber quem sou eu, sem saber quem é o outro. E isso é um perigo. Por isso que quando você começa a aumentar o nível de autoconsciência, você começa a entender qual é a sua verdadeira identidade, o que você realmente gosta. Por isso que o exercício que eu vou deixar um exercício aqui para vocês é bem bacana, porque é um inicinho de entrar em contato com você. Claro que essa busca é contínua, não é mágica, é dia após dia. Está numa postura mesmo reflexiva, está numa postura aberta para isso. Tá bom? Então, quando você se torna autoconsciente, você aprende que, de muitas maneiras, você se mantém prisioneiro de certas experiências de decisões passadas.
Ou seja, as coisas já aconteceram, mas você ainda se mantém lá naquele passado que nem mais existe. E aí, e é isso que é muito legal quando você se torna autoconsciente. Você começa a entender que você tem poder de decisão sobre isso. Deixar ser afetado por isso ou não. Mudar a sua forma de olhar a situação ou não. A escolha é sua. Quando você começa a se tornar autoconsciente, você descobre vários aspectos de você mesmo e percebe que você tenta reprimir um lado do seu ser e pode acabar reprimindo outro lado de quem você é. Quer ver? Quando você tenta reprimir a tristeza, você pode também, sem querer, reprimir a alegria. E vive uma vida monótona. Então, quando você começa a abrir a sua mente sobre você mesma, a sua consciência sobre você mesma, você começa a perceber isso. Ah, eu quero esconder tristeza, mas... E tá tudo bem ficar triste, faz parte da vida. A gente fica triste mesmo. E aí você começa a se dar conta. Ai, não estou querendo entrar em contato com isso. Mas por quê? Gente, é muito legal esse processo de autoconhecimento. Tá? Se você não faz terapia, faça. Se quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato comigo. Ok? Para psicoterapia. O que pode acontecer ao se tornar autoconsciente? Você tem a oportunidade de aprender que não está condenado a um futuro semelhante ao passado. Você olha, cara, por quê? Se eu sou uma pessoa assim, assim, e não aquilo que me condenaram a ser. E aí você entende que você pode reformular o seu futuro. Então, você pode reformular o seu futuro compreendendo o seu passado. Não significa que você vai largar o seu passado de quem você viveu, são suas experiências. Mas significa que o passado não te define mais. Você sabe quem você é. E aí, quando você aumenta a sua autoconsciência, você percebe que quando as pessoas estão preocupadas com a morte, a possibilidade de morrer, a pessoa deixa de apreciar a vida. Então, quanto mais é preocupado com a morte e preocupado com a possibilidade de morrer, você para de vivenciar o momento presente, de apreciar as coisas simples da vida. Entendeu? E isso acontece demais, gente. Acontece demais. E as pessoas não se percebem assim. Por quê? Porque isso só é possível se perceber isso quando você começa a trabalhar sua autoconsciência, ok? Que é o processo de autoconhecimento. E quando você se torna autoconsciente, você se torna capaz de aceitar suas limitações, compreendendo que não precisa ser perfeito para ser valorizado, porque você já sabe quem você é, você já sabe suas limitações e você vai querer, né, buscar o que é possível fazer por isso, já entendendo a responsabilidade das suas escolhas. Quando você aumenta o seu nível de autoconsciência, você começa a compreender que as pessoas não conseguem viver no presente por estar preocupadas demais com o passado, ou por estar planejando o futuro, ou até mesmo por tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, a pessoa fica, ela não vive o momento presente, que é o único momento que a gente tem, que é o presente, elas ficam voltadas ao passado, com as coisas que aconteceram, aí fica se sentindo culpadas, infelizes, frustradas, ou elas estão lá na frente pensando, quando eu tiver isso, eu vou fazer isso, quando eu ganhar aquilo, eu vou fazer isso, quando eu me formar, eu vou conseguir fazer isso, e elas não vivem o momento presente, porque elas estão pensando no futuro, só no que pode vir a ser, ou seja, o futuro também não existe, e ela está lá planejando o futuro, né? Aí bate aquela ansiedade, porque a ansiedade é quando a pessoa está vivendo no momento futuro e não no momento presente. Ou a pessoa faz tantas coisas ao mesmo tempo que ela se esquece da simplicidade do presente, de estar aqui no momento agora, no aqui e agora. E aí, quando você aumenta o seu nível de autoconsciência, você consegue se perceber assim e mudar. Isso que é legal no processo de autoconhecimento. Isso que é legal no processo de se tornar consciente de si mesmo. Você se percebe e busca mudança. Porque você já entende a implicação da sua escolha. E a implicação que você tem diante dessa escolha, que é responsabilidade sua. E as consequências dessa escolha vai cair nos seus ombros, é responsabilidade sua. Mas isso é possível quando você aumenta o seu nível
de consciência, ok? Sobre si mesmo. Então, a autoconsciência te faz perceber as alternativas que existem para você. E quais são as suas motivações e os seus objetivos pessoais. Então, ao entrar em contato com você mesmo, você consegue compreender isso. O que você realmente quer, o que você realmente sempre sonhou, quais são os seus sonhos, os seus objetivos que ficaram para trás, que você pode resgatar hoje. Quais são as suas verdadeiras motivações? Não a motivação do outro, porque você quer fazer o que o outro espera de você, para tentar ser amado e aceito. Não, não mais por isso. Mas porque você entende que você é uma pessoa e pode escolher por você e tem as suas próprias motivações. Se tornar consciente... Opa, calma aí. Se tornar consciente de si é um passo que é difícil regressar à antiga situação. Eu falei isso. Quando você começa a trabalhar a autoconsciência, não tem como voltar atrás, gente. Você vai começando a se dar conta, mas é uma busca que você vai querer sempre mais. E nem todo mundo vai querer aumentar a consciência de si mesmo. E tá tudo bem, né? A pessoa não vai crescer. Ela vai viver com custo. Uma inércia parcial na sua vida. E sentimentos de frustração, porque ela quer mudar, mas ela não sabe o que fazer, porque ela não analisa a si mesma. Não é possível, gente. Você só consegue mudança quando você repete sobre aquilo, que é possível fazer a partir disso. Então, essa nossa aula de autoconhecimento, autoconsciência. E eu quero falar com vocês sobre o exercício de autoconhecimento que eu deixei no módulo, nessa aula, ok? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo visualizar modelologia. Será que eu consigo? Não, assim ficou ruim. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá, deixa eu botar assim. Calma aí, gente. Eu acho que assim é melhor. Tá? Vamos lá. Ó, esse é o exercício que está aí. Ferramenta de apresentação. A apresentação de você é para você mesmo. Ok? Na minha mentoria, a gente trabalha isso de perto. Tá? Se você quiser ir para o como começar no digital premium, você sinaliza para mim, envia direct, me fala, me busca, me chama, manda um e-mail para mim. Ok? Que eu ou a minha equipe vai entrar em contato com você e a gente vai te mostrar como adquirir. Como começar um digital premium, que tem um acompanhamento de perto disso daqui, tá? É uma análise de perto das suas respostas. Mas essa ferramenta você pode usar para você entrar em contato com você mesmo. Então, você vai trabalhar isso, vai botar seu nome, vai botar sua data, se você puder imprimir, melhor. Mas se não tiver como imprimir, pega um caderninho, anota, tá? Pode fazer no caderno, não tem problema. Então, você vai botar seu nome, a data que você fez, e aqui você vai botar o horário do início do exercício. Anota o horário, ok? Porque eu vou falar no final. E aí você vai preencher tudo isso. Quando eu penso no futuro, eu me vejo. Quando eu estou no grupo novo, eu me sinto. E vai tomar o tempo que for para fazer isso. Faz isso num lugar silencioso, tá reservado, não é difícil, não tem resposta certa nem errada. É o seu momento, tá? Você vai preencher tudo isso aqui. E no final, você vai me escrever qual o horário do término desse exercício aqui, de completar todas essas frases. Aí você anota aqui o final do término, tá? Terminou, eu quero que você fale. Terminou, escrever o horário do término, depois de preencher as frases. Terminou aqui, você vai colocar aqui o horário do término, tá? Também não tem certo e errado, não, gente. Você pode demorar 10 minutos, pode demorar 1 hora. Só não vai, gente, começar a fazer exercício, parar, comer, lanchar, fazer almoço, limpar a casa, tá bom? Vamos fazer exercício direto. E aí você vai me dizer, quais foram as suas maiores dificuldades? Quais são as suas observações? Tá? E seja sincero com você. Gente, isso daqui é seu. Seja sincera com você, isso daqui é seu. Tá? Ninguém vai pegar, não. Eu não vou pegar, mas é seu, ok?
quais são as suas observações e fale o que você achou. Não escreve tudo que você quiser. E avalie quanto tempo você levou para fazer esse exercício. Se quiser compartilhar aqui, pode compartilhar aqui no curso, ok? A plataforma, pode compartilhar. E se não quiser compartilhar também, não tem problema. Daqui não é para comparar com o coleguinha, daqui é seu. Você vai preencher, ok? E isso daqui é só um pedacinho para você começar a se movimentar e entender quem você é. Mas o processo de autoconhecimento é contínuo, ok? E busque, tá? Busque sempre se autoconhecer. Esse exercício aqui já vai te trazer um movimento para você entender melhor sobre você mesmo. E aí a gente vai para a próxima aula, que vai ser competências, habilidades e competências. E aí você vai sair com o nicho aqui, entendendo aonde você pode atuar. Tá bom? Então é isso e te vejo na próxima aula. Tchau.